Compasso Colab apresenta o podcast É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. É o que Parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. Olá, Zé. Tudo bem? Vamos começar mais um programa É o que Parece. E gostaria que você desse continuidade ao que você começou a contar no último programa sobre as mulheres da publicidade. Então, legal. Amigos, vejam só ou ouçam só o que tem a falar o Zé Francisco e eu dando meus pitacos aqui no É o que Parece. O tema da mulher na criação é uma constatação, né, que nós temos acompanhado no decorrer do tempo, de que, por alguma razão que eu não acredito que seja intencional, a mulher na criação tem em menor número. No passado, acho que isso já foi pior, né? Teve um tempo em que os homens eram os criativos da publicidade, mas com o decorrer do tempo apareceram talentos e hoje eu acho que tem uma presença feminina na arte de criar para a publicidade, de uma maneira geral, não só na agência de propaganda, mas em qualquer setor que necessite da criação publicitária, eu percebo que existe uma participação feminina maior. Mas essa história que eu conto agora, ela é verdadeira, que eu vivi, participei dela como um ouvinte, mas ela é muito interessante, primeiro porque aconteceu num passado remoto, em que essa coisa da mulher participar do trabalho criativo era mais raro, bem mais raro do que é hoje. Nós estamos falando aí de 1986, então estamos falando aí de 34 anos atrás, em que, na época, eu trabalhava na Norton Publicidade, era um diretor-geral, e nós ficamos um tempo sem diretor de criação. O Agnello Pacheco, amigo nosso, trabalhou na Norton muito tempo, saiu, montou a agência dele. Tínhamos feito algumas experiências de substituição do Agnello e não obtivemos êxito. Enfim, nós estávamos sem diretor de criação. E, na época, eu participava ativamente de um grupo importante, que foi o Grupo de Mídia de São Paulo, e houve uma mesa de debates promovida pelo Grupo de Mídia. E quem participou desse debate foi a Cristina Carvalho Pinto, que na época era diretora da criação de uma agência também memorável chamada CBBA, Castelo Branco, Borges e Associados. Eu já havia trabalhado com a Cristina lá atrás, na Thompson, quando a Cristina começou. Ela começou na área de criação da Thompson como um trainee, um assistente. E eu já trabalhava na mídia nessa época. Depois o mundo girou e ela acabou virando, pela competência dela, pelo talento dela, a diretora de criação da CBBA. Bom, aconteceu esse evento do Grupo de Mídia e depois dele eu mandei para a Cristina, na época, um bilhetinho. Não tinha essa coisa da facilidade fácil de passar o WhatsApp nem e-mail. Mandei um bilhetinho para ela cumprimentando pela brilhante participação que ela teve naquela mesa de debate, porque ela pensava muito igual de como é que eu entendia o que era um trabalho conjugado de mídia e criação. Tem uma frase que diz o seguinte: as pessoas de bom senso são aquelas que pensam como você. Então a Cristina teve um bom senso maravilhoso, ela pensava como eu. Bom, a Cristina recebeu aquilo e falou: puxa, que bacana, ligou para mim, falou: queria ir tomar um café. Apareceu na Norton, tomamos um café, ela, viva, esperta, batemos um papo e eu percebi que ela não foi ali por acaso, né? Ela sabia que nós estávamos atrás de um diretor de criação. Passei a mão no telefone, falei com o Geraldo Alonso Filho, que na época dirigia a Norton, e falei: Geraldo, você conhece a Cristina? Eu falei: não, eu conheço de nome e tal. Ela está aqui, você não quer tomar um café com ela? Não, manda ela subir, por favor e tal. Ela subiu para a sala do Geraldo, ficaram os dois conversando lá durante 2 horas, e ela saiu de lá contratada. O Geraldo Alonso Filho a contratou para ser a diretora de criação da Norton. Dias depois, o velho Geraldo Alonso, machista Geraldo Alonso, mas empresário fantástico Geraldo Alonso, chegou de viagem e aí Geraldo e eu fomos comunicar ao então doutor Geraldo que nós tínhamos contratado a Cristina Carvalho Pinto para ser diretora de criação da Norton. Quando ele ouviu aquilo, ele falou: o que vocês têm na cabeça? Merda!
como é que vocês vão contratar uma mulher para dirigir a criação? A área mais importante de uma agência de propaganda. Mulher precisa parar de trabalhar às 5 horas da tarde para pegar filho na escola. Mulher fica menstruada, não vem trabalhar. Mulher não vai saber lidar com esses barbudinhos que cheira pó enquanto cria. Vocês têm o quê na cabeça? Meu Deus do céu, ele era um machista irreverente. Mas na época, Geraldo Alonso morreu 3 anos depois. Ele já tinha deixado para o filho a condução da agência. Apesar de ter um temperamento muito forte, ele seguia, mesmo sendo contrário a algumas decisões dos filhos, ele apoiava o que o filho fazia. Falou, em que pé está isso? E o Geraldinho virou e falou assim, está contratado. Aí ele, problema é de vocês. Acabou, não se fala mais nisso. Uma semana depois chegou a Cristina Carvalho Pinto na Norton. Eu, conhecendo a figura de Geraldo Alonso, pai, pedi para ela ir até a minha sala e eu reproduzi a ela essa conversa que nós tivemos com o velho Geraldo. Aconteceu isso assim, 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 assim. Foi fundamental ter contado isso para ela. Porque aí nós subimos até a sala do Dr. Geraldo, junto com o Geraldinho. Dr. Geraldo, está aqui a Cristina Carvalho Pinto, a nova diretora de criação. E ele, sem pestanejar, virou e falou, olha, vou falar o que eu já disse a esses meninos. E repetiu tudo para ela, que ele tinha nos dito. A Cristina, muito inteligente, muito viva, virou e falou, Geraldo, na época todo mundo chamava o doutor Geraldo de doutor Geraldo. E ela passou a chamá-lo de Geraldo. E ele só a chamava de Dona Cristina. Geraldo, me dê um tempo que eu vou mostrar para você que você está errado. Mulher pode dirigir sim a criação. Águas passadas, trabalho andando. Cristina começou um trabalho brilhante, trouxe junto com ela o Nelson Porto, outra figura maravilhosa, também talentoso na área de criação. E os trabalhos da Norton começaram a aparecer pelas mãos dela. Existia um cliente que era um plano de saúde chamado Interclínicas, que era um xodó do Dr. Geraldo, porque lá estavam os velhinhos que comandavam a Interclínica e que eram os médicos dele. Ele pegou essa conta para poder atender os seus médicos nesse plano de saúde. E a Cristina fez uma campanha que era um comercial muito emotivo, muito bonito, tinha um lado emocional fantástico, essa coisa da preservação da saúde. E ela ficou sabendo que ele gostou do comercial. Determinado dia, o Dr. Geraldo passeia pela criação, entra na sala dela e fala, ô, dona Cristina, essa sua sala aqui está muito feia, precisamos arrumar aqui, dar uma decorada, botar uns quadros, um vaso, não tem nada aqui, está feio isso, não pode, tem que deixar bonito. Detalhe, esta era a forma que Geraldo Alonso, pai, reconhecia as pessoas, com agrados, com coisas como essa, né? E ela aproveitou o ensejo e falou, puxa, Geraldo, muito obrigado, eu vou ficar muito feliz. Agora me diga uma coisa, eu fiquei sabendo que você gostou muito do comercial que eu fiz da Interclínicas. Você gostou? Gostei, a senhora está de parabéns. Aí ela virou e falou, então isso pode significar que você vai mudar o seu pensamento de que mulher não pode dirigir a criação? Ele, no ato, como se fosse uma coisa ensaiada, virou e falou assim, dona Cristina, para mim a senhora é homem. Não, né? Fantástico. Nunca ia dar o braço a torcer, nunca. Não, mas é muito legal, é folclórica, mas é verdadeira. Eu conheci essa história. Quando você começou a narrar o fato de que não havia mulher aí nas décadas dos anos 70, 80, na criação, especialmente na redação, eu queria só resgatar um fato curioso, e aí não é puxar a brasa para sardinha, não, mas é só para recordar e dar uma informação para quem ainda não sabia. As agências de propaganda se serviram muito massivamente de jornalistas para a área de redação. Então, os redatores da Última Hora, da Folha de São Paulo, do Diário da Noite, porque o Diário da Noite tinha Diário da Noite, Diário da Tarde, as agências se serviram desses principais jornalistas para a área de texto. Então, nomes consagrados, eu não vou me lembrar agora, mas 4 ou 5 deles eu peguei o final da vida deles como jornalista e o começo como criativos publicitários da área de redação. Isso é fabuloso. Era bom que ficasse registrado agora para saber como que é a vida, como é que se dá o processo evolutivo. Só para complementar, a Cristina Carvalho Pinto trabalha até hoje
e trabalha na agência que ela própria criou. Ela foi diretora, presidente da Young Rubicon, depois que saiu da Ela saiu da Norton, foi para uma agência chamada Impact, que era uma agência menor da Young, ela se transformou presidente para a América Latina. Isso. E hoje ela tem uma agência chamada Full Jazz. Full Jazz. Trabalha bonito, é muito respeitada. É uma figura que até tenho saudade, porque é muito tempo que eu não a vejo. O marido dela, aliás, o Luiz, é um grande pescador, que quando encontrava comigo naquela época, só falava de pescaria. Essa é outra que merece ser chamada para um papo, que eu primeiro tenho muitas saudades dela. Vivemos momentos importantes trabalhando juntos lá na Norton. Ela deve também ter muita coisa para contar. Essa sabe o que contar. Você que chegou agora, está ouvindo... Este É o que Parece, que é um podcast criado pelo Zé Francisco e eu, Antoninho Rossini, está à disposição de vocês. Olha, acompanhe a gente, qualquer necessidade, qualquer desejo de uma comunicação, uma aproximação maior, aproveite o nosso e-mail que é eoqueparece2020@gmail.com. Muito bem, Rossini. Podemos parar por aqui ou temos mais aí? Vamos deixar um programa menorzinho hoje ou você quer tocar alguma coisa mais? Não, eu gostaria de a gente dar uma aquecida aqui. Então vai lá. Tomara que o pessoal que está nos ouvindo goste também. Que não é muito história, mas é o resultado dessa história, desse passado tão brilhante que uma parte está registrada nesse livro, É o que Parece, e que por coincidência é o nome do nosso podcast. É falar a respeito da modernidade hoje, José Francisco. Hoje as mulheres, falando de mulher, elas já estão integradas nas redações. Aliás, muitas delas dirigem redação, dirigem agências de propaganda integralmente. São as principais executivas de muitas agências multinacionais. O que é um belíssimo de um sinal, quebrando barreiras, mostrando competência. Por aí a gente percebe que não há mais volta neste mundo. E no jornalismo também, né? Total. Jornalismo também. E a televisão, por exemplo, que exibe uma boa parte de apresentadoras de bancada mulheres, isso não quer dizer que elas não estejam nos bastidores, elas estão trabalhando. Essa vida da comunicação hoje não enxerga mais diferença. É muito importante, eu sou absolutamente adepto disso, essa integração deve acontecer mesmo e... Parabéns para a conquista das mulheres. Elas sabem fazer, elas sabem trabalhar e tem um fator que os homens não têm. São multifocais, se é que a gente pode dizer. Enquanto o homem pega um problema para decidir por vez, uma mulher tem a competência, a capacidade de ter mais de um foco em resolução, o que ajuda muito a ter uma vida conveniente numa empresa de prestígio, numa empresa de crescimento, né, Zé? 4 mulheres conversando, as 4 falam ao mesmo tempo e as 4 se entendem. Eu, como homem, eu não consigo entender como é que você tem essa capacidade de ter essa organização, de saber tudo o que está acontecendo à sua volta. E no trabalho, as mulheres têm provado isso, né? Elas são mais organizadas, elas pensam mais em tudo, de uma forma bem ampla daquilo que estão fazendo, independente da profissão, né? E isso é que tem dado um campo enorme para elas. Eu tenho uma frase aqui que pode ser a frase do dia que tem a ver com a mulher. Não é nova, mas acho que é apropriada da maneira como nós estamos... Deixa eu apresentar, pelo menos. E a frase do dia, José? A frase do dia. A frase do dia é: a mulher foi feita da costela. Imagina se fosse feita do filé. Eu queria dar risada, mas não dou. Legal. Muito bom mesmo. Vivam as mulheres! Viva. Vamos em frente, que atrás vem gente. Ok. Tem mais um tema, Zé? Tem, vamos lá. Então vamos embora. Você quer que eu puxe alguma coisa? Vamos falar de quê? Bom, eu tenho ensaiado de falar sobre branded content. Você acha que não é a hora? Não sei. Vamos deixar isso em suspense, então? Eu acho que não é a hora. Acho que nós temos algumas posições divergentes a respeito desse assunto. Eu acho que esse assunto merece um tempo maior, um papo maior que a gente pode reservar aí para um outro dia. E quem sabe, então, isso já fica como uma chamadinha para os nossos queridos amigos que estão nos acompanhando e estão, de alguma forma, usufruindo disso que nós estamos passando. Então,
Amigos e amigas do mercado da comunicação mercadológica ou não, olha, é uma promessa de que o Branded Content vai tomar um bom espaço e se vocês puderem, entre aí no Instagram, no Facebook, onde a gente está podendo se interatividade, porque vai valer a pena. Às vezes aqui a gente está puxando o assunto, não é porque falta, não, a gente tem bastante, mas como o papo é descontraído, é gostoso, tem uma dinâmica amistosa, então o legal é que isso flua naturalmente. Não é, Zé? É isso aí. Vamos nós? Vamos. Muito obrigado, pessoal. É o que parece. Aquele que sabe o que contar. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. É o que parece. Realização: Compasso Colab.